ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Até aqui. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha falar conosco. Fala com a tua igreja, que a tua palavra, Senhor, veio ao encontro dos corações, gerando arrependimento, gerando cura, gerando pureza no meio da tua igreja, gerando pureza no meio do teu povo, ó Deus. Senhor, abrimos nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, para recebermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, e não aquilo que o nosso coração ou a nossa alma almeja ouvir, porque a tua palavra traz cura, a tua palavra liberta, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Essa noite eu vou falar sobre um assunto que requer muito temor em nossos corações. Eu vou falar exatamente sobre adultério. E o tema da mensagem é 3 tipos de adultério. Há 3 tipos de adultério narrado nas Escrituras: o adultério físico, o adultério emocional e o adultério espiritual. O adultério é relativo à infidelidade conjugal, que refere-se ao casamento, e refere-se tanto à infidelidade do cônjuge para com outro, como também a infidelidade da igreja para com Deus. Então, assim como há uma relação de aliança, de compromisso entre um homem e uma mulher, há também uma aliança de compromisso, uma aliança de noivado entre a igreja e Cristo Jesus. Amém? É o mesmo compromisso. É comparado ao compromisso de um homem para com uma mulher. Paulo diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a vontade de Cristo para a sua igreja. E Jesus, falando aqui no Sermão da Montanha, ele fala para os seus discípulos: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Jesus citou Êxodo 20:14. Não adulterarás. E o que significa adultério? No latim, o significado desta palavra é na cama do outro ou da outra. Ou seja, na cama de um outro homem ou na cama de uma outra mulher que não seja o seu cônjuge, ou também na cama de um ídolo que não seja o seu Deus.
adultério significa na cama do outro. E adulterar significa fraudar, falsificar, alterar, corromper. Então, quando há um ato de adultério, nesses 3 níveis, houve uma fraude, uma falsificação, uma alteração e houve também uma corrupção. Então, na cama do outro, cama é o leito. E no sentido figurado, o leito representa a união conjugal, o casamento, o matrimônio. Nós ouvimos constantemente a expressão ir para a cama com ou se deitar com. Significa ter relações sexuais com alguém. Por isso que o sexo é liberado somente para casados, para ser praticado no leito. E o leito é matrimônio, e o leito é casamento. Por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, ele diz: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, o casamento puro, o relacionamento puro, tanto do cônjuge como o nosso relacionamento para com Deus. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, quem pratica prostituição, quem pratica fornicação, quem pratica adultério, Deus julgará. Então, 3 tipos de adultério. O primeiro que eu quero falar é o adultério físico. O que é o adultério físico? É o ato em si, é o contato físico, é a conjunção carnal, é o relacionamento entre um homem e uma mulher extraconjugal, que não seja o seu cônjuge, ou que não seja o seu marido, ou que não seja a sua esposa. Adulterar para o judeu é na observância da lei, conforme Jesus cita aqui em Êxodo 20, seria deitar-se com a mulher do seu próximo. Então, para eles, isso era o adultério. Mas para Jesus, não é só isso. É isso e muito mais. Porque Jesus fala de um outro adultério. Jesus sempre trata da questão do coração do homem, porque os judeus eles só valorizavam o exterior, só o físico, mas Jesus, ele valoriza o interior, o emocional, o espiritual. Ele vai além do físico, ele adentra no mais profundo do ser humano, ele vai no coração, porque é de lá que procedem os maus desígnios, é de lá que procede o adultério, as traições. Então o adultério para Jesus não é só isso, vai muito além. Aí ele fala aqui, ele nos revela um outro tipo de adultério. Adultério no nível de alma, ou adultério emocional. E eu vou mais além, eu chamo também, relaciono aqui também um outro adultério que está comum nos nossos dias, que é o adultério virtual. Então Jesus diz: mas eu lhes digo, ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso não serve só para os homens, isso serve também para as mulheres. Isso não serve só para os casados. Essa palavra não é só para casados, é para solteiro também. Qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus declara aqui que o pensamento impuro
é adultério, embora não se pratique o ato físico. Para os judeus, adultério era literalmente ir para a cama com a mulher do próximo. Mas Jesus está dizendo: se vocês olharem para uma mulher com intenção impura no coração de vocês, também vocês já foram para a cama com ela no coração de vocês, e também é adultério. Aqui é um outro nível que não está relacionado ao toque físico, contato, porque é na mente, é no interior, é no coração. E aqui no texto ele fala sobre 2 instrumentos para esse tipo de adultério. Ele fala sobre 2 instrumentos: os olhos e as mãos. Se olhares para uma mulher com desejo no coração, já adulterou com ela. Tudo começa pela visão. O desejo entra pela visão. Eva olhou para o fruto proibido, desejou. Acã olhou para o ouro, para a prata, desejou. Davi olhou para Batseba, desejou no seu coração. O primeiro passo é o olhar. Então, o olhar que provoca o desejo sexual. Davi cometeu adultério com Batseba, primeiramente no nível da mente, primeiramente no seu coração, e aí depois se consumou o ato. O que está relacionado à visão? Quais os pecados relacionados à visão? Os olhos são a janela da alma. É pelos olhos que entram. Jesus está falando aqui para os nossos dias da literatura pornográfica, dos filmes de erotismo, dos jogos na internet. E tem jogos hoje, meus amados. Tem um jogo na internet que ele simula, é uma simulação exatamente do sexo virtual, desse ato libidinoso. E aí muita gente está sendo amarrado, está sendo presa do inimigo. É moda hoje o sexo virtual, o prazer pela web, o prazer via web, através dos sites pornográficos, das salas de bate-papo, da troca de mensagens e de imagens libidinosas. Esse é o prazer que as pessoas estão buscando na internet. E sabem que isso vai desencadear? Em sessões de masturbação via webcam ou via celular. É o sexo virtual. Então Jesus disse: se olhar e desejar, não vai cometer adultério. Ele disse que já cometeu adultério. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Então esse adultério no coração, ele acontece através de imagens mentais criadas pela pessoa, que são voluntárias. A pessoa quer mesmo, ela imagina, ela cria uma fantasia na mente dela, e essas imagens resultam então em pensamentos intencionais nas suas decisões e nas suas escolhas. Então, quando uma pessoa ela usa a pornografia, ela está enchendo a sua mente de todo o lixo do diabo, de pensamentos impuros que ferem a santidade de Deus e induz as fantasias sexuais e levam então ao erotismo e à autossatisfação, que é a masturbação. Quantos homens casados que são viciados na masturbação terminam o ato com a sua esposa e vão se masturbar, e vice-versa. Quantos jovens que estão destruindo suas vidas porque internet vicia, masturbação vicia. Quantos jovens estão se destruindo, estão ferindo a santidade de Deus. Então Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Então Jesus disse que o homem ele pode pecar tanto no ato, tanto fisicamente, como na mente. E ninguém, meus amados, para os homens aí, ninguém se masturba pensando na florzinha rosa, não. Quando o cara se masturba, ele pensa em alguém. Quando ele vai para o banheiro, ele leva Playboy, ou ele leva o celular, ou ele leva o notebook. Não há o ato físico, o contato físico com outra pessoa, porque esse tipo de adultério é na mente. E vários estudos já mostraram que as pessoas que fazem sexo virtual ficam viciadas em masturbação e acabam por se isolar, acabam se isolando. São pessoas tristes, cabisbaixas, porque estão viciadas no sexo, estão viciadas no pecado. E aí Jesus nos dá um alerta: se o teu olho direito, o que é o olho direito? É o olho da mira? Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser ele todo lançado no inferno. Diga: adultério manda o homem para o inferno. Quando eu falo homem, é generalizando, mulher, e você não estão de fora, não. Se o teu olho direito fizer pecar, arranque o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita, o que é que você faz com a sua mão direita? Você que não é canhoto. E se a sua mão direita o fizer pecar, lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está nos mandando nós nos automutilarmos? Não é esse o significado. Sabe por quê? Porque um cego ele pode também ter desejos pecaminosos no seu coração. Embora ele não veja a mulher, mas ele imagina na mente. Ele vai imaginar na mente. Não adianta mutilar, porque um dos servos de Deus no passado muito conhecido, não lembra exatamente o nome dele, ele se castrou, achando que resolveria o seu problema. Mas o problema do homem está onde? Na mente, no coração. Ele continuou pecando. Era um pecador agora mutilado, castrado. Achou que fosse resolver o problema dele, mas não resolveu. Jesus está dizendo aqui que nós devemos tratar com o pecado de forma severa, ainda que venha doer em nós. Jesus está nos dando uma ideia de como nós devemos tratar severamente com o pecado, porque se não tratar severamente com o pecado, ele nos manda para o inferno. Se o teu olho direito te fizer, ele faz. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranca. Se a tua mão direita te fizer pecar, arranca. Está dizendo: arranca esse pecado da tua vida. Não adultera, não peca. Por que que Deus proíbe o adultério? Por que que o adultério é pecado? Deus proibiu o adultério para manter a unidade do casamento, para que o casamento, cônjuge, a família, esteja vivendo em unidade, e por causa da pureza da sociedade. Para a sociedade ser pura, o casal precisa ser puro, a família precisa ser pura. Tudo começa dentro da família, a célula máter da sociedade. Então, ele proíbe o pecado exatamente para manter a unidade, para manter o casamento coeso, e por causa da pureza da sociedade, para manter a sociedade pura. Ele proíbe o adultério, assim como qualquer tipo de perversão sexual, porque todo pecado ligado ao sexo é contra Deus em primeiríssimo lugar. Pecou sexualmente, primeiramente pecou contra Deus, depois pecou contra seu corpo. José sabia disso. Quando a mulher de Potifar investiu contra ele,
a resposta dele foi: como eu poderia cometer algo tão perverso? Diga, o adultério é algo perverso. Como eu poderia cometer algo tão perverso? Aí ele diz: e pecar contra Deus. Porque ele sabia que o pecado do adultério, assim como qualquer pecado sexual, é primeiramente contra Deus. Adultério é loucura e traz prejuízo. Traz prejuízos inimagináveis, tanto físico, como emocional, como espiritual e como financeiro. O adultério traz prejuízos. Quantos casais, empresários que se separaram e a firma quebrou? Tiveram que vender a firma, tiveram que vender carro, casa, apartamento. Prejuízo financeiro, mas não é só o financeiro. Prejuízo físico, prejuízo emocional, prejuízo espiritual. Porque o adultério é quebra de votos de um casamento. A aliança é quebrada. Então adulterar é fraudar, falsificar, alterar, corromper, desrespeitar o pacto do casamento, é infringir o pacto que foi feito. Aí eu pergunto para vocês: quem foi que fez o pacto? Quem foi testemunho do pacto? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, é a mulher da tua aliança. Quando uma aliança é quebrada, as consequências são terríveis. E Deus é testemunho de cada enlace matrimonial. Uma vez quebrado esse voto, só Jesus para refazer. Só o sangue de Jesus para refazer. Uma vez que o leito é corrompido, só o sangue de Jesus para purificar. Aí Jesus fala em Mateus 19:5: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne, ou seja, uma só alma. Então, casamento, meus amados, é uma aliança. E toda aliança é feita de sangue. Por isso que Jesus morreu na cruz, para fazer aliança conosco. Por isso que o cordeiro lá no Gênesis morreu, porque Deus fez uma aliança com Adão. Por isso que o cordeiro lá no Egito morreu, para fazer uma aliança com o povo de Israel na Páscoa. Por isso que o boi, o carneiro, o cordeiro era entregue no altar de sacrifício, que era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Por isso que Abraão fez a circuncisão, que era aliança física na época dos patriarcas para com Deus. E aí Jesus veio e morreu na cruz, derramou sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Então toda aliança é feita de sangue. E a primeira aliança que o homem faz na sua vida é quando ele nasce. No nascimento há derramamento de sangue. Não importa se é cesáreo, se é parto normal, há derramamento de sangue. E aí o bebê, a criança, entra em aliança com seus pais. Está aliançados com seus pais. E aí, o cara começou a namorar, se noivou, vai casar. Aí o que acontece? Ele vai romper essa aliança com os pais e vai entrar em aliança com a sua esposa. É a segunda aliança dele, é quando ele casa. Olha aqui que diz Mateus: portanto, deixará o homem pai e mãe, ou seja, vai romper com a aliança e se unirá à sua mulher. Se unirá a quem? Não é às suas mulheres. A mulher vai se unir ao seu homem, não é aos seus homens, mas é a sua mulher e ao seu homem. E serão dois, entra numa fusão aí. Serão dois em um. Uma só carne. Então, uma só alma.
E quando é que o marido entra então em aliança? Quando ele casa, quando há o relacionamento sexual. Por isso que a mulher tem que casar virgem. É por isso que a mulher tem que casar virgem. Porque o casamento só se consome no ato sexual, com o derramamento do sangue. Por isso que Deus fez o ímã na mulher, que é o símbolo da aliança no casamento. Então ele entra numa nova aliança com a sua esposa. A família dele agora é ele, a sua esposa, seus filhos. Os pais, os irmãos serão parentesco. Família consanguínea também. Então o sexo era que selava o casamento nos tempos bíblicos. Então observe e veja a importância. Por que que Deus proíbe o adultério? Porque ele é testemunha de tudo isso aí, ó. Porque estabelecer uma aliança de sangue é dar de si mesmo, é se entregar. Foi o que Jesus fez. Então a mulher se entrega, o homem se entrega, e aí há uma fusão espiritual. Há um mistério muito grande aí, meus amados. Paulo fala nesse texto aí de Efésios sobre esse mistério aí, quando ele fala do casamento da igreja com Cristo. Está se referindo também ao casamento entre homem e uma mulher. Então estabelecer uma aliança com o outro é dar de si mesmo. Porque toda a relação sexual forma uma aliança de alma, que nós chamamos laços de alma. E o que pode acontecer com alguém que pratica o sexo fora do casamento? O sexo não é somente um ato físico, não. Assim como o adultério não é somente um ato físico. O sexo é também emocional e envolve também o lado espiritual. Paulo falando à igreja de Corinto, que estava vivendo um problema desse tipo, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta para eles: vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta, por que ele usa prostituta? Por que ele não usa um casal de namorados? Por que ele não usa um casal de noivos? Porque prostituta é paga. Porque prostituta, o cara às vezes nem conhece a mulher, uma mulher de programa, chega, paga, faz o serviço, em 5 minutos vai embora, nunca mais vê a mulher nunca mais vê ele, é algo rápido. Aí Paulo pega esse exemplo. Porque o homem que se une a uma prostituta, ou também pode ser uma amante, a uma namorada, uma amiga, um parceiro ou uma parceira, forma um só corpo com ela. Mas foi rapidinho, foi 5 minutos e já formou uma aliança com ela, já formou um só corpo com ela. Aí Paulo diz, porque se diz, serão os dois uma só, serão os dois, o homem e a prostituta, uma só carne, ligação de alma. No ato sexual, fora do casamento, é como se o casal estivesse casando. É como se o casal estivesse contraindo um casamento no mundo espiritual. Vocês lembram que é aliança? Então tal pessoa passa a estar presa ao parceiro, tanto o homem quanto a mulher com o qual se envolveu. E sexo é algo poderoso. É tão poderoso que sexo gera vida, mas sexo também gera morte. Gera vida e gera morte. A área sexual, fora dos padrões de Deus, gera morte. Torna-se uma das bases mais terríveis para a demonização, porque no ato sexual há transferência de espíritos. Por isso que Paulo usa a prostituta. Imagine uma prostituta cheia de demônio de prostituição. Aí o homem vai se relacionar com ela, os espíritos malignos que estão nela vão passar para ele. É uma transferência no mundo espiritual, é uma transferência. Ele vai receber toda a escória, ele vai receber todo o lixo, ele vai receber toda a carga que está na mulher. E aí vem as opressões de Satanás, tal. Há transferências. Então Deus proíbe o adultério
Porque ele quer livrar o homem e a mulher da poluição. Porque adultério e sexo fora do casamento é poluição. Por que poluição? Porque no ato do casamento, quando o homem e a mulher vêm na frente, o pastor ora. Naquele momento, por isso, casais, que é importante você casar na igreja, que é importante você casar no religioso, para você receber a bênção de Deus através do pastor, através do sacerdote, através do ministro. Porque no momento que ele ora, o casamento está sendo selado, o casamento está sendo santificado. Por isso que o sexo é só para o casamento, porque já está santificado. Se for antes ou for extraconjugal, é poluição. É poluição. E Deus, ele proíbe exatamente porque ele não quer. Ele quer evitar que o homem e a mulher se contaminem através de relações sexuais. Então por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua, única e exclusiva, a sua, só a ela, e ela só a ele, tornando-se os dois uma só carne. Se unem. A palavra unir no hebraico significa juntar bem, ser ligado a alguém ou grudar em alguém como cola. Esse é o significado da palavra unir no hebraico. Juntar alguém como cola. Então quando duas pessoas se unem sexualmente, as suas almas vão se colar. E aí, quando um for para um lado e outro for para o outro, essas almas vão ter que descolar. Apresentação aqui para vocês. Pegue duas folhas de papel, é mais ou menos assim que acontece. Pegue duas folhas de papel, cole de um lado o homem, de outro lado a mulher. Digamos, não eram casados, amantes ou se uniu uma prostituta, alguém. Não eram casados ou se eram casados e se divorciaram. No ato sexual as suas almas se parecem igual a essas duas folhas, coladas. Aqui, Samuel, por favor. Tenta descolar aí essas duas folhas sem rasgar. É impossível? Tenta. Olha o que sobrou da alma da mulher e olha o que sobrou da alma do homem. Agora deixa eu revelar algo para vocês que eu acho isso incrível. Todas as vezes que eu faço essa demonstração, sempre a parte do homem fica na mulher, porque a mulher sofre mais, porque a mulher é mais sensível. O cara não está nem aí, vai pegar outra. Agora a mulher, ela sofre. Sim ou não? As almas ficam todas desfaceladas. A mesma coisa acontece numa separação, num divórcio. E aí, para voltar o que era, só Jesus. Então quando elas se unem sexualmente, passam a estar espiritualmente coladas. E quando se separam por quaisquer motivos, cada um leva parte do outro consigo. Então suas almas se fragmentam. E em toda relação que não seja no casamento, a pessoa perde uma parte, perde um pouco de si e recebe um pouco do outro em si. Além de receber na sua alma influências negativas, além de receber demônios no seu corpo, ela vai receber doenças sexualmente transmissíveis se a pessoa estiver doente. HIV, sífilis, hepatite, herpes genital, gonorreia, cancro, e aí por aí vai. E aí ela recebe a carga emocional da pessoa, ela recebe a carga espiritual da pessoa. Entende porque Deus diz, não adulterarás? Porque em toda relação sexual há pacto, ainda que involuntário. Agora imagine uma pessoa, ou um homem ou uma mulher, se relacionando com várias pessoas. Vai ficar uma teia, um emaranhado. Recebe daquele que recebe desse que transferiu para aquele outro, e assim vai. A alma da pessoa vai se desintegrando. E esses laços de alma, meus amados, podem prender o
uma pessoa por toda a vida se não for quebrado. Se não fizer oração de libertação, de cura interior, para quebrar relacionamentos, para quebrar laços de alma, vai embora, porque o tempo não apaga pecado e o tempo não quebra maldição. Só quem apaga pecado é o sangue de Jesus. Quem desfaz maldições é o sangue de Jesus. Por isso que Paulo fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Está ligada ao marido, está ligado à mulher. Que foi o que Deus falou a respeito do casamento? Até que quem separe? Até que a morte os separe. Aquilo que Deus uniu, só a morte pode separar. O amante não pode, a namorada não pode, o homem não pode. E quando acontece o adultério, ou seja qualquer forma de pecado sexual, muitas vezes a sensação é de um vazio. A pessoa sente uma tristeza, um vazio, mas é porque o outro levou parte dela. Ela se sente vazia, triste, cansada. E é só o sangue de Jesus que purifica. Pode tomar banho que limpa o corpo, mas a alma não limpa. Só o sangue de Jesus. Então é por causa dessas coisas que Deus proíbe o sexo antes do casamento e o sexo fora do casamento, que é o adultério. Agora eu vou falar de um outro tipo de adultério. Então falei do adultério físico e do adultério emocional, ou mental e também virtual. Mas existe também um outro adultério que a Bíblia fala. É o adultério espiritual. E da mesma forma como no adultério físico há laços de alma, há alianças entre homem e mulher, no adultério espiritual vai haver laços e vai haver alianças com demônios. Da mesma forma, Deus usa a imagem sexual para descrever o desejo do seu povo em pecar com os ídolos, em pecar com outros deuses, ou também pecar através das modas religiosas, dos modismos religiosos. Adultério espiritual, você quer aprender? Leia o livro do profeta Oséias, que ali relata a infidelidade. Adultério é infidelidade, a infidelidade do povo de Israel para com Deus. Estão relacionados ao adultério espiritual a feitiçaria e a idolatria. Isso é muito sério. A pessoa querer ser alguém, ou fazer algo que move e agita o reino espiritual, move e agita espiritualmente, ou a pessoa fazer o jogo desse mundo espiritual, dessa vida espiritual, meus amados, sem submeter a Deus e sem submeter a liderança, a Bíblia diz que é pecado de rebelião. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul foi se envolver com o mundo espiritual quando não era para ele se envolver. Saul tinha que se envolver na guerra. Ele era o rei, ele era o guerreiro, ele era o chefe do exército. Ele foi fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Foi querer fazer o trabalho dos sacerdotes. Então, mover, agitar espiritualmente a coisa, sem o direcionamento de Deus, sem o direcionamento do líder, é rebelião. 1 Samuel diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, que é teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Veja só, é culto a ídolos do lar. Meus amados, Deus não está nesse tipo de mover. Deus não entra nesse tipo de mover. É culto para ídolos, é culto para demônios e não para Deus. E muita gente está enganado com certos mover. Ah, mas é de Deus. Deus operou tremendamente ali. Deus operou poderosamente. Claro que Deus vai operar, porque Deus ele tem compromisso com a fé do povo, e ele tem compromisso com a palavra.
Quando a palavra é pregada, a palavra tem poder. A palavra vai gerar fé, a palavra vai gerar poder. Mas nós precisamos atentar para um texto que Jesus falou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? Não a sua vontade. Vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, tinham o quê? Dom de profecia. Não profetizamos nós em teu nome? Tinham dom de profecia. E em teu nome não expulsamos demônios? Tinham dom de cura, tinham dom de poder. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tinham dom de maravilhas. Olha aí, quem é que não quer ter dom de profecia? Quem é que não quer ter dom de cura, dom de poder, dom de maravilha? A questão não é ter. A questão é usar esses dons debaixo da autoridade, da bênção de Deus e debaixo do sacerdote. Jesus diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vós que sois adúlteros, porque vocês falsificaram os dons. Saul, meus amados, era espiritualmente adúltero. Ele era feiticeiro. Por quê? Ele se tornou insubmisso, com espírito independente, fazia as coisas da cabeça dele, aquilo que ele achava que ele deveria fazer. Pegou o holocausto e ofereceu em sacrifício, não esperou o sacerdote deu uma ordem para ele: olha, me espera, me aguarda. E aí ele se precipitou, com medo dos filisteus, passou na frente do sacerdote e ofereceu sacrifício. Deus trabalha com detalhes. Ah, mas isso não tem nada a ver, eu posso fazer isso? Não, meu querido, não pode. Porque Deus é Deus de hierarquia. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de hierarquia. Então Saul tornou-se feiticeiro. Tanto é que ele foi num centro espírita. Ele foi consultar uma pitonisa. Saul se tornou idólatra, porque o idólatra é teimoso, é desobediente, é soberbo. Então a Bíblia diz que isso é adultério espiritual. E Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha aí, Deus resiste aos soberbos. Soberbo é adultério espiritual, mas dá graça a quem? Aos humildes. Aí ele diz: sujeitai-vos. Sujeitar é estar debaixo, por debaixo, é obedecer, é ser submisso a Deus, é estar debaixo da vontade de Deus. Então ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí olha aí o que ele fala: resistir ao diabo. Há um envolvimento aí, uma guerra entre Deus e o diabo, que quem se sujeita a Deus é de Deus, e quem resiste, ele está dizendo que é do diabo. Por isso que ele manda resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então é adultério espiritual. Outro tipo de adultério espiritual é a falsa profecia. Falsa profecia, conhecido como a profetada. O profeta fala e a coisa não acontece. Você espera e a coisa não acontece. Então, falar de forma não acurada, não buscar com cuidado se é de Deus ou não, sem conclamar as pessoas ao arrependimento, é adultério espiritual. Se começar a profetizar, mas só profetizar bênção, bênção, bênção na vida da pessoa, tem alguma coisa errada aí. Ele mostra com base bíblica. Houve um profeta no dia do profeta Jeremias, chamado de Ananias, está lá em Jeremias 28. Deus colocou uma canga de madeira no pescoço de Jeremias, dizendo: olha, mostra para o povo de Israel que dessa mesma forma como você está com a canga no pescoço, eles irão para o cativeiro. E Jeremias era o profeta que pregava arrependimento. Dizia que o povo deveria se arrepender, porque senão eles iriam para o cativeiro. E aí, para agradar o rei,
chega Ananias, tira a canga do pescoço de Jeremias, joga e diz: não, isso não é verdade que ele está profetizando. É certo que o Senhor nos dará vitória. Alegre-se, porque o Senhor nos dará vitória. O Senhor já tinha usado o profeta Jeremias para trazer uma repreensão para o povo se arrepender. Aí Ananias então chega e desfaz a palavra do profeta Jeremias. Ele prega contra aquilo que Jeremias havia pregado, dizendo que o povo, que estava tudo bem. Não, está tudo bem. E aí muitos falsos líderes estão profetizando para o povo: está tudo bem, você vai ser abençoado incondicionalmente. Olha aquela mensagem que eu preguei aqui outro dia, que aqueles 4 amigos levaram o aleijado lá para Jesus. Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. O homem foi para levantar e andar, porque o povo hoje está querendo ouvir mensagens do levantar e andar, mas não quer ouvir do se arrependa, não quer ouvir o confronto. Mensagens que são profetizadas ou pregadas que não falam de arrependimento, que não falam de santidade, que não falam de salvação, que só falam de bênção, porque tem alguma coisa que não está em conformidade com a palavra de Deus. E esse tipo de mensagem sempre gera popularidade. As pessoas vão porque elas querem ouvir isso. As igrejas estão cheias, porque tu vai receber teu carro novo, tu vai receber tua casa nova. Claro que Deus quer dar teu carro novo, claro que Deus quer dar tua casa nova, mas Jesus quer primeiramente curar a tua alma, curar o caráter. No 28, no versículo 12 diz: então ele disse: não se preocupe, que não vai acontecer nada. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Desfez a palavra do profeta na hora. Aí Jeremias falou o seguinte: já que tu diz que é de Deus, então é de Deus, tchau. Aí Deus fala com Jeremias: volta lá, fala para ele: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu. Por isso que o Senhor nos adverte a respeito dos falsos profetas. O Senhor falou lá para Moisés a respeito dos falsos profetas. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, ou seja, é adultério espiritual. Não tenhas temor dele. Aí Jesus diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de cordeiros, mas por dentro são lobos vorazes. Outro tipo de adultério espiritual, para terminar, é a amizade com o mundo. É adultério espiritual. Envolvimento em sociedades secretas, em lojas maçônicas, seguir a cultura secularista é adultério espiritual. Tiago fala isso. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que é que ele chama aqui? Adúlteros e adúlteras se tornaram amigos do mundo e inimigos de Deus. Meus amados, a sentença para os adúlteros, seja ele físico, emocional ou espiritual, já está estabelecida por Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, adúlteros, aí por aí vai, herdarão
o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. E aí Paulo diz no 18: fugir da prostituição. Uma coisa que a Bíblia nos manda é fugir da prostituição. Ela manda nós encararmos o diabo. Ela manda nós resistirmos ao diabo. Resistir frente a frente, não ter medo. Mas com relação à prostituição, ele diz: fuja. Enfrenta o diabo porque tu vai vencê-lo, mas não enfrenta a carne, que ela vai te derrubar. Fuja. Não foi isso que José fez? Fugiu. Fique de pés.